Yo, eu sou o Lance e esse aqui é o TCG Zone e hoje a gente vai ver um pouco das regras e variações de regras de Plane Chase, esse formato novo que está vindo agora em Marcha das Máquinas. Para quem não sabe, na coleção de Marcha das Máquinas, os 5 decks de Commander vão incluir decks planares. E o que é isso? O que é o Plane Chase? Então, mostrando basicamente o produto antigo que vinha era esse aqui. Era por volta, eu acho que de 2010, eu acho que saíram esses produtos. Aqui tem outro deck, enfim. Eles eram produtos que basicamente vinham um deck de 60 cartas, um deck planar, que eram esses planos aqui, tá? E esses planos vinham 8 planos e. Deixa eu ver se eu acho. Aqui tem um fenômeno. E 2 fenômenos. Mas a gente vai ver mais a fundo o que são e como se joga esse modo diferente de Magic. Então eu separei aqui. Pronto, estamos aqui. Eu separei aqui no tabletop. Basicamente, eu acho que fica um pouquinho mais fácil de visualizarem os cards, certo? Então aqui a gente tem um card de planos. Que basicamente aqui, para quem já jogou Pokémon ou Yu-Gi-Oh!, eles lembram um pouco a mecânica de Stadium ou as cartas campo de Yu-Gi-Oh! Então, basicamente, ela vai ter na estrutura dela título, um tipo ali, uh, o que ela faz. Então, no caso, essa daqui no início do seu upkeep, sacrifique uma criatura não preta. E ela vai ter aquele símbolo diferente, que é este que tem no dadinho aqui. Não sei se vai dar foco. Mas enfim, tem o dadinho aqui do lado. Este dadinho aqui. Esse símbolo aqui é o símbolo de caos. Tá? É o caos planar. Esse símbolozinho aqui vai ser o símbolo dos planos. Então ele indica quando você consegue transplanar. E os outros 4 lados do dado, basicamente, não tem nada. São os lados em branco, né? Outro ponto no Plane Chase, outra coisa que constitui ele, são as cartas de fenômeno. Cartas de fenômeno, elas são basicamente efeitos que acontecem quando você transplana. Então, digamos que você tá nesse plano aqui, onde no início do upkeep tem que sacrificar criaturas pretas, você vai rodar o dado e acaba tirando o dado que transplana. Você flipa aqui a carta, né? Você pega a carta do topo e era uma carta de fenômeno. Essa carta de fenômeno ela já ativa e quando você entra quando você faz a epifania mutual aqui, né? Cada jogador compra 4 cartas. Essa carta, ela resolve e acaba. Ela é um fenômeno que aconteceu enquanto você estava naquele plano. Depois você pode tentar jogar o dado de novo e, digamos que consiga transplanar, foi para um outro plano. Então, no caso esse daqui, você foi para esse plano aqui, você vai fazer esse primeiro efeito, que é o custo de criatura para castar criaturas é diminuído em 2, né? É reduzido em 2. Então, essa é a mecânica. Você roda o dado, se tirar o símbolozinho planar, esse símbolozinho aqui, você transplana, ou seja, você pega a próxima carta do deck planar e flipa. Se você tirar o símbolo de caos, aí basicamente, já deve imaginar, ativa o efeito de caos da carta. Então vai ativar esses efeitos aqui de baixo. Eles vão ser ativados aqui. Então esse daqui vai ativar o de baixo daqui. Vamos ver se a gente não tira um aqui. Por exemplo, aqui. Então toda vez que você rolou o dado, tirou o efeito de caos, vai ativar essa habilidadezinha de baixo. Então, por exemplo, no plano anterior aqui, toda vez que ativar o efeito de caos, coloca um zumbi 2/2 preto token no campo de batalha. Então, basicamente, é isso. Mas, Lens, quando é que eu posso rolar ou não o dado? Basicamente, mecânica de rolamento de dados. Ela funciona da seguinte forma. O primeiro dado é gratuito.
Não precisa pagar nada. Então simplesmente pega o dado lá e joguei. Tirei caos, nesse caso. Mas eu quero jogar de novo, porque eu quero sair desse plano aqui, né? Então, vamos flipar aqui. Eu quero sair desse plano aqui. Eu quero sair de Firexia. Então, o que eu preciso fazer? Paga 1 de mana e rola o dado de novo. Saiu em branco. Pô, não consegui sair. Quero jogar de novo. Paga 2 de mana. E sempre vai incrementando 1. Essa é a regra padrão. Eu, nesses anos aí, o que? Uma década de Plane Chase já, mais de uma década, já testei variantes das regras. Já jogamos como se fosse o comandante. Então, cada vez que você rola o dado, você incrementa 2. E já joguei fazendo multiplicando por 2. Ou seja, cada vez vai tornando mais difícil de conseguir fazer a rolagem de dados. Em partidas 1 contra 1, até que rola essa regra, pode ser interessante. Em partidas com mais gente, às vezes cai em um plano neutro para todo mundo. E a galera acaba preferindo ficar ali. E aí que entra uma regra variante que muitos playgroups acabam usando, que é obrigatório rodar o dado, né? Então, e aí tem grupos que fazem, ó, dentro do teu turno tem que rolar o dado, não interessa que momento. E tem outros que fazem, ó, no upkeep, rola o dado pelo menos uma vez por turno. Justamente para tornar mais caótico, digamos assim, né? Ele já trabalha com esse caos planar, mas justamente para tornar um pouco mais dinâmica a partida em si. Para Commander, as partidas tendem a incrementar mais o tempo de jogo, né? Mas também considero que varia muito. Por exemplo, aqui tem um outro plano, tá? Então, outro plano não, outro fenômeno. Então, esse fenômeno aqui destrói todas as criaturas. Então, sim, pode ter um board wipe, de repente. Ou pode reviver todas as criaturas do cemitério e voltar para o campo dos seus donos, as criaturas. Então, podem acontecer N coisas que prejudicam ou não um jogador ou outro. Outra regra, tá? Outro detalhe da regra. A regra padrão, digamos assim, que vinha nesses aqui, e provavelmente é a regra padrão dos decks agora que estão vindo, não é a regra alternativa. Lembrando que a regra alternativa tem também lá no site da Wizards. Então, assim, basicamente, os decks têm pelo menos 10 cartas de planos, tá? Então, os decks Commander vão vir com 10 cartas de planos, mas em teoria, se você quiser alterar, você pode trocar as cartas de plano, colocar mais cartas de plano, ou até mesmo remover os planos e querer jogar só com um pré-con sem os planos. Eu não sei ainda se esses decks esses decks estão rodando bem, tá? Sem os planos. A gente vai fazer alguns testes de jogar decks com planos versus decks que não tem planos, decks que não são da mesma coleção para ver como que eles se comportam, tá? Tem cartas que interagem com os planos nesses decks, mas pelo que eu tinha visto parece que essas cartas não elas têm outro tipo de efeito que não depende só do plano. Então, pode ser que não desbalanceie tanto. Pode ser também que esses decks acabem ficando um pouco mais fortes, justamente por causa dos planos. Então, tem algum, que nem eu falei aqui, ó. Você tem um board wipe surpresa aqui nesse fenômeno. Então, isso poderia ser. Eu não cheguei a ver as listas ainda, a gente vai fazer vídeo aqui no canal falando carta por carta. Então, vai ter vídeo de análise, que nem teve na coleção anterior. A gente fez em formato podcast só. Então, se quiserem acompanhar, dá uma olhada lá no Spotify, tem da coleção anterior. Mas a gente vai fazer para esse também. E. Bom, a variação de regra, que é a que eu mais gosto, tá? Por isso que eu tenho aqui essa chaproca aqui de cartas. É basicamente as cartas desses quatro decks aqui, tá? E como que funciona? A ideia é que
tenha pelo menos 10 cartas de planos para cada jogador. No caso, então, se for jogar um mesão, tem que ter pelo menos 40 cartas. Não pode repetir as cartas. Elas não podem ter o mesmo nome, né? E é isso. Basicamente, vai ser um deck só. Ele vai no centro da mesa e vai lá. Flipou a primeira carta e é a carta que tá valendo para todo mundo. No seu turno, não se pode jogar dado no turno do oponente. Então, no seu turno, se você quiser tentar trocar e transplanar e ir para outro plano, se conseguir, flipa lá o plano e segue o jogo. Essa é a variação que eu acho mais interessante. Não fica um deck só formado em cima da uma estratégia só que dê vantagem para ele. Ou seja, não é um deck, por exemplo, que dê vantagem. Então, por exemplo, aqui a gente tem um que esse aqui é Dominária. No início do seu end step, se não tiver carta na mão, compra 7. Isso aqui é um tanto quanto roubado. Imagina que você tem 10 planos. Em um deck de Commander, as partidas tendem a durar mais turnos. Pode ser que consiga ficar tirando essas cartas seguido. Um outro detalhe. Que eu me lembre, tá? Jogando com 10 cartas, a regra padrão é que você vai colocando a carta. Digamos que assim, estamos aqui em Dominária. Você conseguiu transplanar, tirou o símbolozinho aqui de transplanar. Essa carta, ela vai para baixo do seu deck e você revela. Opa! E você revela a carta de cima, tá? Então, essa seria a regra padrão do Plane Chase. Eu particularmente não gosto, porque digamos que você consiga rotacionar, passar pelas 10 cartas. Em decks de 60 cartas, não é tão comum você transplanar tanto, mas em Commander acaba acontecendo. Se você já sabe a sequência, você acabar decorando a sequência que as cartas estão vindo, mesmo você tendo embaralhado no início. Bom, aconteceu aquela lá, depois não sei o que, depois foi Talorian. Ok, já sei que a próxima é Phyrexia. Phyrexia vai me dar o bônus tal. Então, depois de você fazer toda uma run no deck, né, ali, passar pelas 10 cartas, você já sabe qual é a próxima. Eu prefiro ir meio que descartando elas, colocando elas de lado. Depois que terminar o deck de planos, embaralho ele e flipo novamente a carta de cima. Porque aí dá um pouco mais de dinâmica pro game em si. Existem outras variações. Eu vou fazer um vídeo depois sobre uma variação bem mais tabletop, assim, bem mais parecida com um board game, né? Parecida com um jogo de tabuleiro. No formato Plane Chase, tá? Outro detalhe interessante aqui no Plane Chase é que, no caso aqui, ó, eu esqueci de mostrar, mas os planos e os fenômenos, eles ficam embaralhados juntos. Eles estão todos em um mesmo deck. E, outro detalhezinho aqui. As cartas dos planos e fenômenos, elas ficam como se fosse uma zona de comando. Até nas regras eles explicam que é uma zona de comando. Ou seja, elas não podem ser respondidas, elas não sofrem efeitos de outras cartas, como exilar, etc. Não tem como destruir as cartas. Então, uma vez que você foi para um plano, aquilo aconteceu. E você tem que aceitar isso. Então, pela lore, é como se cada jogador fosse um Planewalker e eles estão transplanando e o combate vai acontecendo. Foram para outro plano, as coisas estão acontecendo. Então, assim, tem esse detalhe. Para quem quiser montar um deck, resumo, né? Resumindo. Para quem quiser montar um deck, o que tem que ter? Pelo menos 10 cartas no deck de planos, sendo que você pode ter algum fenômeno. Para se jogar cooperativo, então jogar com um deckzão grande assim, são pelo menos 10 equivalente a cada jogador na mesa. Então, se você jogar com 3 jogadores, vão ser pelo menos 30 cartas no deck de planos.
E sobre os decks que vão sair em Marcha das Máquinas, que eles vêm já com cartas de planos, a gente vai fazer análise deles. Eu vou. Essa semana provavelmente vai começar a sair vídeo da análise dos decks de Marcha das Máquinas. E também comentando sobre os planos que tem nesses decks. A gente vai dar uma comentada sobre como que esses planos estão interagindo com o deck em si. E tem cartas lá que interagem com os planos. E basicamente é isso. A gente vai fazer alguns testes, tá? Antes do lançamento. E vamos ver como é que esses decks vão se sair. E é isso, galera. Se vocês curtiram o vídeo, já deixa aquele likezão bonito. Compartilha aí com o pessoal. Tem as nossas redes sociais aqui na descrição. E eu vou ficando por aqui.